Em setembro de 1987, o coração do Brasil seria iluminado por um brilho que parecia mágico. Mas esse brilho não vinha do céu, nem de algo divino. Era o brilho da morte. E ele transformaria Goiânia, uma cidade tranquila do Centro-Oeste, no cenário de uma das maiores tragédias radiológicas do planeta. Tudo começou com um lixo esquecido. Um velho prédio, abandonado havia anos, que antes abrigava o Instituto Goiano de Radioterapia. Em seu interior, máquinas enferrujadas e equipamentos médicos foram deixados para trás, entre eles, uma cápsula metálica selada, pequena e misteriosa. No dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de sucata, Roberto dos Santos Alves e Wagner Pereira, decidiram invadir o prédio para procurar algo que pudessem vender. Entre escombros e poeira, encontraram o aparelho de radioterapia. Pesado, estranho, mas parecia valer algo. Eles o desmontaram com ferramentas simples e levaram para casa, sem saber que ali dentro estava o Césio-137, uma substância radioativa usada em tratamentos contra o câncer. Dentro daquela cápsula, havia um pó azul brilhante. Um azul hipnótico, quase mágico. O tipo de brilho que, à primeira vista, poderia encantar uma criança. Mas o que ninguém sabia é que aquele brilho era a própria sentença de morte. Em casa, Roberto conseguiu abrir a cápsula com um canivete e um prego. O pó azul começou a sair, e ele ficou fascinado. Colocou pequenas porções em um prato, mostrou para amigos e vizinhos, e espalhou o brilho mortal por toda parte. Dias depois, ele levou a peça para um ferro velho. O dono, Devair Alves Ferreira, também se encantou. Quando viu o brilho à noite, ficou deslumbrado. Levou a cápsula para dentro de casa e, orgulhoso, mostrou para familiares e amigos. Dizia que era algo bonito, um achado raro, um presente do destino. As pessoas tocavam, brincavam, passavam o pó nas mãos. Alguns até passaram na pele, achando que era algo inofensivo. Mas cada toque, cada respiração, cada partícula invisível era radiação pura. E ela já começava a destruir os corpos de todos ali, por dentro. Dias depois, começaram os sintomas: náuseas, febre, tontura, feridas estranhas na pele. Ninguém sabia explicar. Parecia uma gripe forte. Mas o mal piorava. Devair começou a perceber que todos que haviam tocado o pó azul estavam ficando doentes. Sua esposa, Maria Gabriela, teve diarreia, febre alta e feridas profundas. A pele queimava, mesmo sem fogo. Um dos trabalhadores do ferro velho perdeu os pelos, teve bolhas nas mãos e um cansaço que o impedia de andar. Enquanto isso, o brilho azul continuava ali, iluminando a escuridão da casa. As pessoas se reuniam para vê-lo, fascinadas. Crianças brincavam perto dele. E a radiação se espalhava como uma sombra invisível. Entre as pessoas mais próximas da cápsula estava Leide das Neves Ferreira, uma menina de apenas 6 anos. Encantada pelo brilho, ela chegou a passar o pó azul no corpo. O brilho parecia inofensivo. Mas dentro dela, o césio começou a destruir as células, o sangue, os órgãos. Leide ficou gravemente doente. Foi levada ao hospital, mas ninguém entendia o que estava acontecendo. Os médicos achavam que era intoxicação alimentar, uma virose, qualquer coisa, menos radiação. Enquanto isso, Devair começou a desconfiar. Chamou um amigo e decidiu levar a cápsula para a vigilância sanitária. Lá, os técnicos logo perceberam algo anormal. Os instrumentos de medição começaram a apitar freneticamente. A contaminação era gigantesca. E o pesadelo de Goiânia acabava de começar. Em poucas horas, a cidade entrou em colapso. Os técnicos isolaram o ferro velho e a casa da família. Mas o mal já havia se espalhado. Centenas de pessoas haviam tido contato com o césio. E milhares estavam em pânico. O governo enviou equipes do CNEM e do Exército. Homens com roupas brancas, máscaras e medidores começaram a andar pelas ruas. E o que eles descobriram foi assustador.
As partículas radioativas estavam em roupas, móveis, ônibus e até nas calçadas. Mais de 110 mil pessoas foram examinadas. 249 estavam contaminadas. 4 morreriam nas semanas seguintes, entre elas, a pequena Lady das Neves. O corpo de Lady foi colocado em um caixão de chumbo, selado e enterrado em um cemitério isolado. Mas mesmo assim, a população se revoltou. As pessoas tinham medo de que o corpo ainda emitisse radiação. Jogaram pedras no carro funerário, tentaram impedir o enterro. A histeria tomou conta da cidade. O brilho azul, que antes encantava, agora simbolizava o terror invisível. Um inimigo sem rosto, sem cheiro, sem som, mas capaz de matar lentamente, de dentro para fora. Nos dias seguintes, as autoridades começaram a demolir casas inteiras. Tudo que havia sido tocado pelo Césio foi enterrado como lixo radioativo. Móveis, roupas, brinquedos, utensílios domésticos. Mais de 13 toneladas de materiais contaminados foram retiradas de Goiânia e levadas para um depósito a 20 quilômetros dali, em Abadia de Goiás. Era como se parte da cidade tivesse sido apagada. O bairro inteiro virou um deserto. Pessoas perderam tudo, casas, roupas, lembranças. E ainda carregavam o estigma de contaminados. Por anos, muitos moradores de Goiânia foram discriminados. Ninguém queria apertar suas mãos, nem alugar casas para eles. E o medo continuava, mesmo quando os técnicos diziam que tudo estava limpo. Os sobreviventes do desastre carregam até hoje marcas físicas e emocionais. Alguns ficaram com sequelas na pele, outros desenvolveram câncer anos depois. Mas o trauma psicológico foi o mais profundo. Muitos contam que o preconceito foi pior que a radiação. Algumas famílias foram expulsas de suas casas, insultadas, isoladas. O medo do desconhecido fez com que as vítimas se tornassem párias, em sua própria cidade. Goiânia nunca mais foi a mesma. O Césio 137 deixou uma cicatriz invisível, no solo, nas pessoas, e na memória do Brasil. Hoje, quase 4 décadas depois, o acidente do Césio 137 é lembrado como uma das maiores tragédias radiológicas do mundo. Mas também é um lembrete sobre a ignorância e o descuido. Sobre como um simples ato, abrir uma cápsula desconhecida, pode liberar uma força invisível e devastadora. O brilho azul ainda é estudado em universidades, documentários e livros. Mas para quem viveu aquele horror, ele não é uma curiosidade científica. É uma lembrança dolorosa. Um brilho que matou, desfez famílias, destruiu vidas. E que ainda hoje assombra o coração do Brasil. O Césio 137 continua existindo. Mesmo após décadas, ele ainda brilha, preso dentro de contêineres de chumbo, guardado longe da cidade. Mas, para quem perdeu alguém, o brilho nunca se apagou. Ele vive nas lembranças, nas histórias, nos olhares de quem sobreviveu. Um brilho azul. Que parecia lindo. Mas que, na verdade, era a cor da morte. Se essa história te marcou, deixa o like e se inscreve, porque aqui, nós relembramos as histórias que o mundo tenta esquecer. Você acredita que o governo contou tudo sobre o desastre? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre o caso do Césio 137.